sabia que a dinastia mais importante da história da Coreia nasceu depois de uma crise política gigantesca? Muito antes da Coreia moderna existir, o reino de Goryeo estava entrando em colapso. Isso porque o governo era dominado por elites corruptas. Grandes famílias aristocráticas acumulavam terras enormes. E templos budistas controlavam riquezas imensas. Então, enquanto os poderosos ficavam cada vez mais ricos, os camponeses sofriam com impostos abusivos, fome e desigualdade. A situação era tão grave que o próprio governo coreano começou a perder o controle do país. E foi nesse cenário de crise que surgiu um homem chamado Lee Song-kye. Lee Song-kye era um general respeitado, estrategista militar e uma figura extremamente influente dentro do exército coreano. Naquela época, a Coreia estava presa entre disputas políticas internas e ameaças externas vindas da China. O reino de Goryeo estava dividido entre facções pró-mongol e pró-Ming. Em 1388, Lee Song-kye recebeu uma ordem muito importante: liderar um ataque contra as tropas chinesas na região da Manchúria. Mas foi durante essa campanha que tudo mudou. Isso porque ao chegar próximo do rio Yalu, Lee Song-kye percebeu que aquela guerra poderia enfraquecer muito mais um país que já estava em colapso. Então ele tomou uma decisão que mudaria completamente a história coreana. Ao invés de avançar contra a China, ele virou o exército contra a própria capital coreana. Então o que aconteceu foi praticamente um golpe militar. Lee Song-kye conseguiu tomar o poder sem quase nenhuma resistência, já que a Península Coreana naquela época estava enfraquecida. Então, poucos anos depois, em 1932, Lee Song-kye enterrou oficialmente a dinastia Goryeo e fundou uma nova dinastia, a dinastia Joseon. A dinastia Joseon governaria a Coreia por mais de 500 anos. O mais interessante é que Joseon surgiu não somente como uma troca de reis, ela nasceu de um grande projeto de reconstrução do país. Isso porque Lee Song-kye e seus aliados começaram reformas profundas para reestruturar a Coreia. Então, terras foram redistribuídas e os grandes poderes dos templos budistas foram reduzidos. Foi justamente nessa época que uma nova ideologia começou a dominar o reino, o confucionismo. Então, a partir dali, a sociedade coreana começou a mudar completamente. Isso porque a hierarquia social ficou mais rígida. A educação começou a ter uma enorme importância. O respeito à família, aos ancestrais e às autoridades se tornou parte central da cultura coreana. Muitos desses valores continuam presentes até hoje na Coreia. Durante a dinastia Joseon, que Seul se tornou oficialmente a capital da Coreia. Vários palácios foram construídos nessa época, inclusive o famoso Palácio Cheondeokgung. Apesar desse início promissor, Joseon também enfrentaria várias disputas que destruiriam os reinados ao longo dos séculos. Se você quer saber um pouco mais sobre a história da Coreia do Sul, já deixa o seu like e me segue.